modo de apresentação. Ah, certinho. Tá, meu nome é Renato, vou falar sobre o controle químico de doença da seringueira. Então, vou fazer aqui uma breve introdução sobre a seringueira. A seringueira é da classe Dicotyledônea, da ordem das Malpighiales, família Euphorbicea, gênero Hevia. É uma árvore de porte ereto, né, que chega até 30 metros de altura. E as sementes são produzidas com mais ou menos 4 anos da seringueira, e o látex é extraído por enxerto depois de 7 anos. Ela tem origem, é uma planta muito antiga, né? Tem origem ali na bacia amazônica, tem distribuição além do Brasil, no Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Suriname e nas Guianas. Ela é atualmente a principal fonte de borracha natural do mundo, né? Que vale destacar que a seringueira foi coletada por um inglês aqui no Brasil e foi distribuída ao longo do Sudeste Asiático. Vocês vão ver aí no gráfico que eu vou mostrar ali na frente, que ela é uma planta bastante estratégica para o país que detém, porque a borracha natural é empregada em vários produtos manufaturados que não podem ser produzidos com a borracha sintética, a partir de derivados do petróleo como nafta. A gente pode citar aí produtos como luva, preservativos, produtos médicos e também de material bélico. O Brasil foi o maior produtor mundial entre 1879 a 1912, que foi na época do ciclo aí da borracha, que começou a entrar em decadência depois dessa coleta que os ingleses fizeram da seringueira aqui no Brasil. Ainda falando sobre a introdução, a produção brasileira de látex foi de 362 mil toneladas em 2019, e no Brasil a seringueira é plantada desde a Amazônia até o norte do estado do Paraná, com uma área de 166 mil hectares. E a produção ela encontra-se distribuída pelo país, que a gente pode destacar aqui como o principal produtor, o estado de São Paulo, e a região aqui do Sudeste, com 76% da produção da borracha natural. Outros estados também que são os maiores produtores são Minas Gerais, Goiás, a Bahia e o Mato Grosso. Aqui um gráfico que eu queria mostrar para vocês. É do ano de 2012, mas ainda as informações aqui são bem pertinentes. A gente tem aqui nas colunas azuis a produção mundial em toneladas e nas colunas vermelhas o consumo mundial da seringueira. Se vocês observarem aqui o gráfico aqui para a região do Brasil, vocês vão ver que ele não é um grande produtor comparado aqui com as regiões do Sudeste Asiático, aqui como a Tailândia, a Indonésia, a Malásia. E infelizmente o Brasil, para manter ainda a nossa indústria, ele tem que importar quase metade da borracha natural comparada com a sua produção. Aqui um gráfico que demonstra aqui que as áreas marcadas de verde, os estados que têm alguma produção de seringueira, e em vermelho os estados mais produzem a borracha natural. Vale destacar que o estado de São Paulo é o maior produtor. Goiás também está entre os primeiros, Minas Gerais é o segundo, a Bahia é o quarto, Goiás é o terceiro, e o Mato Grosso é o quinto maior estado produtor. Vocês podem observar a ampla distribuição da seringueira, ela vai desde a região amazônica até o norte do Paraná. Aqui outro gráfico aqui, só para ilustrar, esse aqui é mais recente, do ano de 2019. Vocês podem reparar aqui que a grande expressividade da produção asiática, né, comparada aos outros países. Eles são os maiores produtores aí da borracha natural. Agora, ainda falando sobre a introdução, eu utilizei aqui para fazer essa listagem das doenças o Agrofit e o Manual de Fitopatologia, o volume 2 lá das doenças das plantas cultivadas. E para a seringueira, a gente teve 26 doenças no total listadas, 9 produtos registrados no Agrofit, sendo 24 fungos
0 bactérias, não teve nenhuma doença causada aí por bactéria, 2 nematóides e um vírus. Entre as principais doenças, a gente pode destacar aqui o mal das folhas, essa aqui que vocês estão vendo aí na imagem, que é causada pelo fungo Virocyclus uli. Vocês podem, eu vou falar mais sobre essa doença nos próximos slides, com mais propriedade. Entre as outras principais doenças estão a requeima, causada pelos fungos do gênero Phytophthora, a queda normal das folhas, também é causada pelos fungos do gênero Phytophthora, a mancha areolada e a antracnose, causada pelo fungo Coletóptero. Aqui está a lista das doenças, registrada no cultivo da seringueira, né? A gente teve aí 24 fungos, 2 nematóides e um vírus. Vou falar mais delas aqui junto com os produtos. Aqui os produtos registrados para seringueira, junto com o agente causal, a doença e o ingrediente ativo. Aqui o primeiro agente causal que a gente tem é o fungo Coletóptero gloesporioides, que é a fase anamórfica, a fase teleomórfica é a glomerela cingulata, a que causa a doença é a fase anamórfica, causa antracnose, né? E a gente teve 2 produtos comerciais registrados para essa doença aí, que é o Orquestra SC e o Tilt. O ingrediente ativo do Orquestra SC é o fluxapiroxade, do grupo das carboxamidas, e piraclostrobina, da estrubirulina. Para o Tilt, a gente teve o ingrediente ativo propiconazol, dos triazóis. A próxima doença é causada por Rhizoctonia solani. A próxima é causada por oídes, aqui deve ter tido algum erro aqui, eu esqueci de listar. A próxima doença é causada pelo agente causal Oidium Rivian, causa o oídio. E a gente teve um produto comercial registrado para essa doença, que é o Orquestra SC, que é o mesmo registrado para antracnose, à base de fluoxaciperoxide, das carboxamidas, e piraclostrobina, estrubirulina. A gente tem também a doença, o mofo cinzento, que a gente causa o Cerotices fimbriata, para a mancha de cercóspora, que é a próxima doença, o agente causal a cercóspora. Não tem também nenhum produto registrado. Na área também não teve nenhuma doença registrada. A mancha concêntrica, também chamada de mancha de pericônia, causada pelo agente causal Periconia menirróticula, também não teve nenhum produto registrado. E mancha de corinéspora, causada por Corinéspora cassícula, também nenhum produto registrado. Seguindo aqui nas tabelas, eu vou falar um pouco aí sobre as doenças e os agentes causais. A doença foliar de origem viral, causada por espécie de carlavírus, também não teve nenhum produto comercial registrado. Rubelose, causado por Phanerochaete salmicolor, também não teve nenhum produto registrado. Podridão do enxerto da casca, causada por Lasidiplódia theobromai, também não teve nenhum produto registrado. Podridão do enxerto de casca, causada por Lasidiplódia, que ficou listado, duplicado, desculpa aí, pessoal. Agora, a principal doença da seringueira, que é o mal das folhas, causado por Virocyclus uli. Essa aqui é a fase teleomórfica, a fase anamórfica, que causa de fato a doença, Fusicladium macrosporum. Para essa doença, a gente teve 5 produtos registrados: o cobre atar BR, a base de óxido cuproso, grupo químico inorgânico; o da Costar 750, a base de clorotalonil, isoftalanotrila; metilfiofan, a base do tiofanato metílico, dos benzimidazóis; retil 750, do grupo químico inorgânico, né, óxido cuproso; e o TARP, também do óxido do cuproso, do grupo químico inorgânico. A gente tem também aqui a mancha de estriado do tronco, causada por Cylindrocladium delabrum. Teve um produto comercial registrado, que é o Comet, a base de piraclostrobina. Probleminha aqui, pessoal.
Para a próxima doença aqui, continuando, a gente teve as podridões de Fusarium, causada por Fusarium moniliforme, não teve nenhum produto comercial registrado. A próxima doença causada, que é chamada de nematóide espiralado, causada por Helicobacter distera, também não teve nenhum produto registrado. A meloidoginose, o nematóide das galhas, causada por meloidose exígua, também não teve nenhum produto registrado. E queima e podridão parda, causada pela Phytophthora capsi, também não teve nenhum produto registrado. A morte súbita, podridão parda e requeima dessa espécie aí de Phytophthora, que é a Phytophthora palmimova, tem um produto registrado com o nome de Aliete, ingrediente ativo fosfetil do grupo dos fosfonatos. A próxima doença é a gomose, da Phytophthora citóphthora, também não teve nenhum produto registrado. E a próxima doença também, do agente causal Ganoderma philippi, também não teve nenhum produto registrado. Seguindo aqui, nenhuma dessas doenças tiveram produto registrado. A podridão parda, podridão branca, não teve nenhum produto registrado. Esse complexo Costa Negra, que é causado pela associação da Pilastra umberi e as espécies Rosenschild, também não teve nenhum produto registrado. As manchas foliares, causada por Drechilera hevia, também não teve nenhum produto registrado. A mancha de ascota, para as espécies de ascota, também não teve nenhum produto registrado. E a mancha de Philóstota, causada pelas espécies de Philóstota, também não teve nenhum produto registrado. Agora a gente vai falar aqui da principal doença da seringueira, que é o mal das folhas, causado pelo fungo Myrocyclus uli, essa fase teleomórfica. Vocês podem observar aqui na imagem, né, que ela causa essas protuberâncias aqui, ó, como se fosse uma saliência, um relevo. É causada pela essa fase aqui, teleomórfica do Myrocyclus uli. Ela é a principal doença da seringueira, que ocasionou perdas severas em plantações. Na década de 70, ela foi responsável por abandono da maioria das plantações na região do Amazonas. Ela ataca principalmente folhas novas. É um fungo aí que os esporos, tanto dessa fase teleomórfica ou da fase anamórfica, que é o a hora que cai na folha, que ele germinar, ele vai germinar sempre nas folhas novas, né? Aí, os primeiros sintomas vão ser manchas escuras, que marcam o início da infecção, seguido de deformação e enrugamento do tecido foliar, com a coalescência, que pode ocasionar a queima e a queda. Essa doença aqui é famosa por causar que eles chamam de morte ascendente da seringueira. Ela causa o secamento dos terminais das hastes e galhos e morte descendente das plantas. A temperatura ideal é entre 24 graus Celsius e alta umidade relativa. Que não deu para falar, eu não falei muito bem, mas agora eu vou dar uma explicada melhor a respeito das duas fases aqui da doença. Vocês podem observar aqui nessa figura o sintoma do mal das folhas, né, causado pelo fungo. Que o primeiro sintoma, ele dá nessas folhas novas, vocês vão ver aqui nessa imagem aqui, ó, são na parte abaxial, essas superfícies aqui meio apeludadas, que é o resultado da esporulação do fungo na fase anamórfica. Os conídeos caem aqui, eles começam a esporular e vão formando essas manchas aqui que vão recobrindo a folha. Aqui já está um pouco mais adiantado os sintomas, vocês podem ver aqui que é bem aveludado. Aqui já recobriu quase que totalmente a parte abaxial da folha, né? Ela também afeta os pecíolos, vocês podem ver aqui o secamento desse pecíolo aqui. E nas folhas velhas, que é causada pela segunda fase do fungo, que é a fase teleomórfica, ela causa esse sintoma aqui, que é resultante dos estromas na face superior da folha. Ela fica com essas superfícies aqui, semelhante de lixa. Se você passar assim a mão, vocês podem ver melhor aqui nessa imagem, fica como se fosse uma lixa, que é por causa do estroma que vai conceber os ascosporos. Aqui o sintoma na seringueira, da queda das folhas, né, morte descendente, ela vai caindo todas as folhas, conforme ela vai, a primeira fase do fungo aqui, essa parte que gera esse material veludado, ele vai tomando de conta das folhas e, conforme o tempo vai passando, ele for colonizando a folha, as folhas vão caindo.
E se a planta for uma planta sadia e conseguir emitir novas folhas, o fungo retorna a infectar. Difícil de lidar com ela na Amazônia, que é o berço da seringueira e também o berço dessa doença. É uma região que produz baixíssima, uma produção baixíssima de borracha natural, e a alternativa para essa doença, além do controle químico, como é uma doença que coloniza folhas novas, eles estão fazendo a enxertia da copa da seringueira e tentando fugir do fungo aí, plantando nas áreas de escape. Aí, como vocês viram lá, os estados de São Paulo, Bahia, estão com a produção até proeminente. Aqui os conídeos, das duas fases do fungo aí, do Fusicularium macrospora, a fase anamórfica, desse lado aqui que vocês estão vendo, ele é mais fino, assim, por assim dizer, e aqui a fase do ascosporos, causado pela fase teleomórfica. Esse conídeo aqui vocês vão encontrar nessa fase aqui desse primeiro sintoma da doença aqui nas folhas novas, e esse ascosporo vai ser encontrado aqui nessa parte da folha mais velha, quando ela já está com esse sintoma aí de lixa. Agora eu trouxe aqui como alternativa aqui para o controle do mal das folhas, 3 produtos aí. Um é o cobre Atar BR, a base de óxido cuproso, é ingrediente ativo do grupo químico inorgânico. O modo de ação é de contato. As doses são de 2 kg por hectare, o volume de calda de 600 a 1.200 litros por hectare, e a época de aplicação é início imediato após os primeiros indícios do aparecimento da doença, e repetir com intervalo de 7 a 10 dias. Vocês vão perceber que a maioria desses produtos aqui, eles preconizam a aplicação preventiva, o modo a proteger a folha da infecção, né, e tentar aí alongar, para que o fungo não colonize a folha nos folhos mais novos, os primeiros dias aí, porque é nessa fase aí dos folhos mais novos que ocasiona a maioria das perdas. O outro produto que a gente tem é o da Costar 750, a base de clorotalonil, isoftanilila, o grupo químico, modo de ação de contato, a dose de 3 a 4 kg por hectare, o volume de caldo de 600 a 1.200 litros por hectare, o início também imediato após os primeiros indícios do aparecimento da doença, com intervalo de 7 a 10 dias. E o último produto é o metiltiofan, a base de tiofanato metílico, do grupo químico dos benzimidazol. Esse aqui é um produto diferente dos dois, ele é sistêmico. Em viveiros, a recomendação de dose é de 100 gramas a cada 100 litros de água, e em plantações de 0,3 a 0,4 kg por hectare, o volume de caldo de 400 a 1.000 litros por hectare. E as aplicações também são preventivas, e imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas da doença, com intervalo de 2 aplicações de 20 a 30 dias. E para essa doença aqui, a gente tem 5 produtos registrados, que é a bula dos produtos, do cobre Atar, do metiltiofan e do da Costar 750. Agora aqui para a próxima doença que a gente tem aqui é a trachinose, causada pelo fungo Coledotrium duosporioides. É uma doença bem comum na seringueira, né? Ela também é uma doença que possui uma ampla gama de hospedeiros, e a fonte de inóculo principal ela ataca principalmente folhas, ramos e frutos, e a fonte de inóculo principal da doença são quando os sintomas, depois de ter tido os sintomas, é uma doença que ela tem também capacidade de sobreviver como nas folhas e ramos velhos, como um fungo saprófito. Com isso é bastante difícil eliminar as fontes de inóculo aí da trachinose. Ela costuma ser bem comum nas plantações de seringueira. Conforme tinha dito, os sintomas são em folhas, ramos e frutos. Vocês podem observar aqui na imagem um pequeno galho da seringueira, já com as folhas bem secas. Ela vai causando essa necrose nas bordas da seringueira, né? E que é circundado por áreas cloróticas, e vai ocasionando aí o secamento dos folíolos. No fruto, ela causa rachaduras e apodrecimento da casca, e os sinais do patógeno na região necrosada pode ser observado as massas de esporos de coloração rosa. Eu trouxe outras imagens. Aqui a gente tem da primeira imagem, vocês podem observar o fruto aí da seringueira,
bem podre mesmo, esse sintoma típico aí da antracnose, e ele vai ocasionar aí a queda precoce desses frutos. Nessa segunda folha, vocês podem observar aí o primeiro sintoma da antracnose aí, ela começa nos bordos das folhas, ela vai causando essas manchas escuras rodeadas pelos halos, né, que vai progredindo. Aqui embaixo, logo abaixo dessa folha, a gente tem outra folha aí, que é uma folha de uma planta suscetível, vocês podem ver que ela secou bem as bordaduras, e o sintoma já está bem adiantado. Como foi mencionado também, ela é uma doença que ataca o tronco e as hastes. Desse lado aqui vocês podem ver o tronco da seringueira, né? Às vezes a antracnose, ela é confundida pelas manchas causadas por fitóptora, pelos podridões aí do tronco, causadas pela fitóptora, mas da seringueira, vocês podem observar que ele é bem estriadinho, os sintomas da doença, ele é bem estriado as manchas necróticas, e ele não altera a coloração do látex nos cancros provocados pelos fungos do gênero Phytophthora. Vai ter aí uma alteração na coloração do látex dessa seringueira. Normalmente, quando ela ocorre no tronco, no painel de sangria ali, das seringueiras, recomendam o pincelamento com fungicidas. E aqui na última imagem, aí, vocês podem observar aí uma haste. Foi atacada aí por antracnose. Vocês podem perceber que ela vai necrosando bem a haste aí. E ela é uma doença que tem uma progressão até que, vamos dizer assim, bem rápida. Ela começa a atacar principalmente nas regiões dos entrenós, que é uma região que tem mais umidade. Aqui, para estratégia de controle da antracnose do fungo Coletóptero eu trouxe aqui, ela tem 2 produtos registrados, eu trouxe os 2. Um que é o Orquestra SC, a base de fluxapiroxade, do grupo químico das carboxamidas, e do piracostrubina, do grupo químico das estrobirulinas. O modo de ação dele é sistêmico, e a dose é de 250 a 600 ml por hectare. O volume de caldo de 500 a 1.000 litros por hectare. E a época de aplicação é recomendada uma aplicação preventiva e repetir com intervalo de 7 a 14 dias. Para o tilt, o ingrediente ativo dele é do proconazol, do grupo químico dos triazol, é outro produto sistêmico. A dose é de 4 ml por litro, e o volume de calda de 20 ml para cada planta. A época de aplicação é recomendável ela ser feita preventiva. Quando a abertura do painel, os sintomas surgem no painel de sangria da seringueira, ou durante o período de sangria, né, que tiver aparecendo sintomas, e repetir semanalmente, quando as condições climáticas estiverem favoráveis ao aparecimento da doença. Aqui eu trouxe a bula dos 2 produtos, do tilt e do orquestra, que antes eu trouxe aqui também uma tabela dos mecanismos de ação dos fungicidas. Vocês podem observar aí que tem a natureza química, o ingrediente ativo, o modo de ação e alguns exemplos de produto aí. Agora, com a setinha, acho que fica mais fácil de eu explicar para vocês aí. Do grupo químico da natureza química do grupo químico inorgânico, a gente tem os fungicidas cúpricos, um que foi mostrado aí para o controle do mal das folhas. Ele tem um modo de ação de disfunção, que causa disfunção geral da célula, né? E vai agir sobre as enzimas, como o hidróxido de cobre e o óxido cuproso, que foi mostrado aí no produto aí do cobre. Do benzimidazóis, eles afetam principalmente a divisão celular, a mitose também, né? E como exemplo, a gente tem o carbamidazim, o tiamendazol e o tiofanato metílico também, que é um dos produtos que tem de ingrediente ativo lá. Do grupo químico aí dos triazóis, da disfunção do DMIs, causa disfunção da membrana, inibidores da síntese de esteróis, né? A gente teve um produto também que foi desse grupo. Seguindo aí do grupo químico das carboxamidas, que afetam principalmente as mitocôndrias do fungo. Teve um produto também que foi o Orquestra, que é a base da carboxamida. Das estrobirulinas, que afetam a respiração mitocondrial. Vocês têm aí os exemplos também, que são a azoxastrobina, piracostrobina e a trifluoxistrobina. Teve um produto também à base de estrobilurina, foi demonstrado aí no controle. Só queria demonstrar um pouco de maneira mais ilustrativa aí o mecanismo de ação desses produtos. Conclusão: a gente
listando aí, a gente teve um total de 26 doenças registradas para seringueira, 21 doenças não possuem registro de produto, foram 9 produtos registrados, sendo 5 sistêmicos, a base de estribulina foi um produto, triazol foi 2 produtos, carboxamida um produto, benzimidazol um produto e o fosfonato um produto. Vocês podem perceber aqui que tem seis grupos químicos aqui listados, é porque o Orquestra SC ele é a base de triazol e outro grupo químico aqui. Dos grupos químicos, a gente tem 7 grupos químicos listados, que foram da estribulina, triazol, grupo químico inorgânico, carboxamida e do benzimidazol, fosfanato e isoftanilonitrila. E de contato a gente teve 3 produtos listados como inorgânico e um isoftanilonitrila. Então era isso, a literatura consultada foi o Agrofit, doença da seringueira no Brasil, e o Manual de Fitologia de Doenças das Plantas Cultivadas. Obrigado. Oi, gente. Caiu a internet aqui e aí eu estou acessando pelo celular, tá bom? Então, era uma doença bastante importante quando se fala historicamente, né? Para as doenças históricas importantes para as culturas do Brasil, sem dúvida alguma, a gente sempre fala da sequia. E o mal das folhas foi uma doença que até hoje você vê ainda um grande destaque e que durante a apresentação do Renato, ele falou da história da produção de borracha ocorreu devido ao surgimento dessa doença que afetou a folha, tinha efeitos nos frutos, efeitos em diferentes regiões do órgão, em diferentes órgãos da planta de seringueira. O Microciclus uli, né, destaque para esse fumiceto, a requeima, o gomose, né, por Phytophthora, nós temos várias espécies de Phytophthora que afetam a seringueira, que é uma doença também importante, né, um fungo que afeta o caule, Ceratocystis fimbriata, né, quando você vê a fotografia do processo de extração da borracha, esse é um processo extremamente agressivo de abertura de ferimentos, que são porta de entradas para muitos patógenos. E que, né, quando ele falou da antracnose, eu não sabia disso, daí que eu me toquei em cima uma forma, ele deixou mostrar uma das sintomatologias de antracnose em seringueira são as estrias muito próximas a esses locais de corte, né, de ferimento do caule, e que ali essas estrias escurecidas são indicações da presença de coletótrico. Então é um marcador, de certo modo, mais macroscópico de uma doença, né, da antracnose da seringueira. A mancha areolada, né, vocês vão ver várias outras culturas, tem uma doença de aspecto desconhecido na soja, que também é chamada de mancha areolada, que não se sabe exatamente qual é o agente causal. Para seringueira, essa mancha areolada tem um fungo, Rhizoctonia solani, que causa mela em soja, né? Então as coisas elas mudam dependendo da cultura. O nome da doença é o mesmo, mas o agente causal muda de uma cultura para outra e vice-versa, né? O agente causal é o mesmo, mas o nome da doença, devido ao aspecto morfológico, de modificação morfológica na planta que ocorre, vai desencadear uma denominação do nome da doença de forma diferente, tá? Destaco para o óxido cuproso, né, que é né, acho que na apresentação anterior era hidróxido de cobre, que era um fungicida de contrato, e aí anotem no canal de vocês, né, fungicidas à base de cobre são de contato, né? Os fungicidas cúpricos, os diferentes tipos de moléculas são fungicidas de contato, eles não circulam na planta, eles são imóveis e eles ficam na superfície da planta. Então, o ideal é que você aplique sempre de uma maneira preventiva para esses fungicidas. Assim como o óxido cuproso, o clorotalonil, né, que foi apresentado pelo Renato,
também é um outro exemplo de fungicida de contato. E aí o tilfanato metílico, que eu tinha falado para vocês, classicamente é um benzimidazol muito importante para traquinoses, ele também foi recomendado aqui no caso do mal das folhas da seringueira causado por microciclos ULI. Tá todo mundo conseguindo me ouvir, né? Se tiver algum problema, vocês me avisem. Eu estou agora pelo celular, porque o computador está sem internet aqui. A espécie, né? Aqui só tem uma espécie. Quando a Vitória apresentou, existem 3 espécies de Coletótricums que afetam o morango. Aqui só tem o Coletótricum gloesporioides. E aí eles ressaltou a história do fato dele sobreviver numa condição de saprofitismo e afetar folhas e ramos. E essa questão que me chamou a atenção, que eu não sabia também, não tinha me tocado disso, que o Renato apresentou, estrias enegrecidas no local de corte de extração da borracha. De novo, o Orquestra SC apareceu, a mistura de uma carboxamida, ambos sistêmicos, né, e um piracosobina, né, uma estrobirulina, e ressalto um ponto positivo que eu gostei da apresentação, foi marcar dos fungicidas da seringueira os mecanismos de ação